Bem, continuando o comentário ao canal Tenda do Necromante sobre Gênesis 1, eu falei que eu tinha 4 comentários. Um comentário a respeito dos níveis de realidade, que eu fiz no vídeo 1. Agora eu vou falar da questão da hermenêutica, propriamente dita, mas hermenêutica que, bem, eu estou usando o conceito do século XX, não apenas como interpretação de texto, mas que já pressupõe uma certa análise filosófica, né? Então eu vi no vídeo do Oswaldo, que é o sujeito do canal Tenda do Necromante, ele dizendo que a origem do sentido, eu não sei se foi bem essa expressão que ele usou, mas a origem do sentido está no escritor, ou seja, o sujeito que escreveu a história. No caso, a classe sacerdotal que escreveu o Gênesis 1. O Gênesis são vários textos, várias fontes, mas o capítulo 1 foi escrito por uma fonte que é conhecida como fonte sacerdotal, que são, acredita-se, os sacerdotes que viviam depois do exílio da Babilônia, quando o templo estava sendo reconstruído, ou a região de Jerusalém estava sendo reconstruída. Deixa eu só conferir isso aqui. Vou evitar as dúvidas. Vamos para hoje. O capítulo 1 do Gênesis até os 4 primeiros versículos do capítulo 2 é de origem dessa classe sacerdotal. Já no capítulo 2, a partir do versículo 4, é uma fonte chamada Javista, porque vem de Javé. Mas não é o caso. Capítulo 1 foram escritos por sacerdotes que viveram depois do exílio da Babilônia. Isso aí é o que importa, porque o que está em jogo é o capítulo 1. Então, a questão é o seguinte: o que é que esses sacerdotes, ou o sacerdote que escreveu, o que é que ele queria? O que é que ele tinha em mente na hora que ele escreveu esse texto? O que é que ele estava pensando? Essa é a origem do sentido. O texto, bem, isso eu captei pela fala do Oswaldo. O texto, ele transmite o sentido. Então, o sacerdote é a origem do sentido, ele escreve o texto que transmite o sentido, e nós que estamos lendo o texto, nós somos o receptor do sentido. Nós recebemos o sentido que é transmitido através do texto e que vem do sacerdote ou da pessoa que escreveu o texto. Então, a pessoa que escreveu o texto tem um roteiro na cabeça, tem os personagens. E por que ela escreve daquele jeito? Bem, porque ela quer escrever daquele jeito, ela tem um motivo para escrever daquele jeito. Então, de acordo com o que o Oswaldo disse, nós devemos nos colocar na posição do autor, ou seja, um sujeito que viveu no período pós-exílico, sabendo já da história da época, do contexto histórico da época, nós temos que nos colocar na posição do autor para tentar descobrir o que aquele autor estava querendo escrever naquele texto. E aí, através do texto, nós podemos chegar a esse sentido original, que é aquilo que o autor queria escrever. Bem, ele coloca nesse vídeo, em alguns outros vídeos que eu vi também sobre Gênesis, os vídeos que ele fez sobre o Gênesis, que o sacerdote está descrevendo a formação da nação
e ali tem um caráter prescritivo. Ele quer dizer assim, vocês, o povo tem que agir dessa forma, tem que fazer isso, tem que acreditar nisso, tem que se comportar dessa forma. Então é uma visão, assim, a classe dominante escreve para manter a classe dominada no seu devido lugar. Então é isso. Nós temos que nos colocar no lugar do autor. Agora, tem um detalhe, tem dois detalhes. O primeiro detalhe é o seguinte, né? Quem disse que o sacerdote queria prescrever alguma coisa para a classe dominada? Ele é classe dominante, ele queria escrever alguma coisa para dominar os outros ou para impor um sentido aos outros. Quem disse isso foi o Oswaldo. O Oswaldo, ao se imaginar no lugar do escritor daquela época, ele concluiu, né, que se fosse ele ia querer dominar aquele povo, então ele ia escrever para prescrever normas para aquele povo. Bem, isso é a imaginação dele, né? Ele fala que a teologia imagina muita coisa, mas falar que o sujeito que escreveu isso já morreu, vou saber lá quais são as motivações para ele escrever aquele negócio ali. Tem que usar a imaginação. Então ele, Oswaldo, usando a imaginação dele, chegou a essa conclusão. Mas isso é o quê? É a imaginação dele, né? Não dá para chamar mais de verdade histórica. Fazendo uma certa provocação. Se eu estivesse lá, imaginando se eu fosse um escritor daquele período, é claro, eu usaria os mesmos termos, né? Ou termos muito parecidos. Mas eu escreveria o quê? Olhando para a minha personalidade, eu escreveria aquilo que eu acho que é o certo, aquilo que eu acho que é verdade. Eu não queria dominar ninguém, não. Não é querer dominar ninguém, não. Bem, Deus é o Senhor, é o Criador de tudo. Se isso for verdade, eu escrevo. Se não for, deixa eu escrever. Isso na minha imaginação. Então, na imaginação do Oswaldo, não. Na imaginação dele, ele acha que se ele estivesse lá, ele ia ser o dominador que ia escrever aquilo para os dominados, né? Os oprimidos. Então, você tem essa visão, né? O autor é a fonte do sentido, o texto, aí tem a segunda colocação. O texto é o meio de transmitir o sentido e nós recebemos o sentido. Mas quem diz que é desse jeito? Quem falou que é assim? O sujeito que escreveu o texto já morreu tem muito tempo. Ué. A gente não entrevistou ele para saber o que ele queria escrever. E mesmo imaginando o contexto histórico da época, como a gente vai saber que é um sujeito naquele contexto histórico quais seriam as motivações psicológicas dele? Como é que a gente vai saber disso? O sujeito podia estar fazendo pirraça com outro sacerdote. Pensa assim, aquele outro sacerdote pensa tal coisa, então vou escrever essa outra aqui só para pirraçar. Podia ser um troço desse tipo. Então aí sortearam lá quem ia escrever e o neguinho que foi sorteado resolveu escrever do jeito que ele quis, do jeito que ele achou melhor. Ou o cara escreveu muito rápido, tá à vontade de ir no banheiro. Mas ninguém vai saber assim, qual a motivação psicológica do sujeito para escrever isso, gente. Ninguém vai saber isso, o cara já morreu tem muito tempo. Então, como que a gente fala que a origem do sentido vem do sujeito que escreveu? Então, a gente nunca vai saber a origem do sentido, só se a gente voltar no tempo. Aí sim, a gente pergunta para ele. A pessoa pode dizer, mas de acordo com a história, de acordo com o que a gente conhece, de acordo com a arqueologia. Não dá. A história muda. Assim. Eu tenho um conhecido que trabalha. A última vez que eu conversei com ele, Marcelo, ele trabalhava em Jerusalém fazendo datação de papiro. Mas ele trabalhava com arqueólogo, né, num centro de pesquisa. Ele diz que a arqueologia está em pé de guerra na atualidade. Existem achados arqueológicos, mas a forma de interpretar os achados é diferente. Muitas vezes muda de um arqueólogo para outro.
E está tendo um problema na arqueologia, que é o seguinte: a primeira civilização bem estudada foi a civilização do Egito. E ela foi bem estudada, bem datada, e as outras civilizações, a partir da história do Egito, a história das outras civilizações são construídas. Só que aí tem um problema. Estão descobrindo que a datação da civilização egípcia está errada. A cronologia dos acontecimentos que se desenvolveram no Egito está errada. Com isso, vai ter que mudar a cronologia de várias outras civilizações. E aí, como que faz? Bem, eu não sei dar detalhes, que eu não sou arqueólogo, mas como que vai ficar a interpretação dos dados arqueológicos no futuro? Você sabe lá, vocês vão manter a mesma história que é contada hoje? Pode ter uma história diferente, pode ter uma interpretação diferente dos mesmos dados arqueológicos. Como que a gente vai saber? Então, imaginar o sujeito naquele período histórico, a gente nem sabe se aquele período histórico é verdadeiro, ele pode mudar daqui a 10 anos, ou 20 anos, 30 anos, pode ter achados novos, achados arqueológicos que mude tudo. Então, isso aí é puro jogo de imaginação. Então, diante disso, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer o seguinte, que a fonte do sentido não é o autor que escreveu o texto. A fonte do sentido é o texto. O que a gente tem é o texto. O autor que escreveu o texto, ele transmitiu o sentido, ele é o transmissor do sentido. Mas nós sabemos, nós somos ainda o receptor do sentido. Nós sabemos o que o texto quer dizer, porque alguém escreveu e a gente tem acesso ao texto. Dá para perceber a diferença? No primeiro caso, você tem o autor como sendo a origem do sentido, o texto como sendo o transmissor do sentido, e nós como sendo os receptores do sentido. Então é escritor, texto, leitor. Nesse segundo caso, nós temos texto, escritor, leitor. Inverteu. A fonte do sentido não é o escritor, é o texto. Aquilo que transmite o sentido não é o texto, é o escritor que viveu e já morreu, que a gente não sabe quem foi, a não ser a classe sacerdotal. Quem recebe o sentido continua sendo a gente, né? A gente recebe o sentido, isso aí ainda está correto. Nesse caso, a forma de interpretar o texto já não apela mais à psicologia do autor, porque o sentido não vem da psicologia do autor que escreveu o texto. A história e os achados arqueológicos formam um contexto que pode ajudar. O contexto é necessário encaixar o texto dentro de um contexto. Então, o contexto histórico ajuda. Tem que existir para encaixar aquele texto ali. Mas quem escreveu o texto já nem se leva mais em consideração. Aquele cara morreu, aquela turma morreu, o que eles estavam querendo, a gente não sabe mais. Então, o sentido está no texto. Nós temos que prestar atenção no texto inserido dentro do seu contexto histórico. O que o sacerdote queria escrever, isso a gente não sabe mais, não. Então, ele queria dominar o povo, sei lá, ele queria reescrever a história de Israel, não sei, como é que a gente vai saber disso? Então existe uma forma de levar o texto em consideração que parte de outros pressupostos, e com isso muda a interpretação. A interpretação que ele deu nesse vídeo específico que eu estou citando muda. Se mudar esse pressuposto, se colocar não o autor como fonte do sentido, mas o texto como fonte do sentido, a interpretação muda. A interpretação dele está correta dentro de um determinado tipo de interpretação de texto, que é essa que eu estou dizendo.
o escritor é a fonte do sentido, o texto transmite o sentido e nós recebemos o sentido. Nesse ponto, partindo desse pressuposto, a interpretação dele pode estar correta. Outra hermenêutica, outra pessoa que faz exegese, partindo do mesmo pressuposto, pode ter discordâncias, mas as discordâncias vão ser técnicas mínimas, aí é conversa entre gente grande, né? Mas mudando esse princípio, muda tudo, muda tudo. Então a gente pode ter sim, a origem do sentido é o texto. Quem transmite o sentido é o escritor, que escreveu e já morreu, não vem ao caso. E quem recebe o texto somos nós. Mas aí vem um outro problema, que é o seguinte: e quem diz que é assim? Tem um terceiro modelo ainda, que eu acho que é o verdadeiro. Ele, de certa forma, abrange os outros dois, que é o seguinte: a fonte do sentido não é nem o texto e nem o autor que está escrevendo o texto. A fonte do sentido somos nós, porque só existe o tempo presente, o passado já passou, o futuro ainda não chegou. O passado só existe como recordação. Nós construímos o nosso passado com a nossa imaginação. Por exemplo, os vídeos da internet já estão gravados. Quando eu assisto um vídeo que foi gravado semana passada, eu estou vendo o passado? Não. Eu estou vendo no presente um vídeo que foi gravado no passado. Isso é outra coisa. Tudo acontece só no momento presente. Então, quando eu tenho um texto na minha frente, eu estou lendo o texto no momento presente. E o momento presente já traz com ele toda uma carga cultural que, bem, que está presente, está no momento presente. Então, quem que dá origem ao sentido? Somos nós. Nós somos a origem do sentido. Nós, no momento presente, que estamos lendo o texto. Aí alguém vai dizer o seguinte: não, mas quem escreveu esse texto foi um sujeito, uma classe sacerdotal que viveu em tal período da história. E eles pensavam assim. Quem diz que eles pensavam assim? Isso é imaginação nossa. Quando a gente reconstrói um tempo histórico, isso é imaginação nossa. Nós pegamos dados arqueológicos, interpretamos esses dados de uma determinada forma, eles podem ser interpretados de outra forma, tanto que tem briga entre arqueólogos. Nós construímos uma história que parece ser a correta, mas que alguém pode contar uma outra história que também vai parecer correta, usando os mesmos princípios. A pessoa não pode inventar uma história, né? Falar assim: o povo de Israel foi aprisionado pelos japoneses, aí o imperador da China libertou Israel, eles foram viver na Europa e construir Jerusalém lá no Alasca. Isso aí ia sair demais da realidade, né? Mas os sacerdotes poderiam estar registrando uma tradição mais antiga, uma tradição oral? Poderia estar se baseando em textos mais antigos. O cara leu o texto e escreveu do jeito dele, também poderia. Bem, como que foi aquela história? Isso é invenção nossa. É a gente que fala, essa história foi a história passada foi desse jeito. E é dentro desse contexto que a gente tem que interpretar aquele texto. Esse contexto histórico do passado é a gente que inventa no momento presente. Quando a gente fala o sujeito naquele período da história, ele pensaria A. Isso é a gente que inventa isso no momento presente. Inventa a partir de determinados critérios, que podem mudar no futuro, podem mudar até no presente. Então, a fonte do sentido não é nem o escritor nem o texto, somos nós no momento presente. A própria história, ela transmite o sentido. Alguém escreveu esse texto no passado, alguém escreveu esse texto na história. Então, esse cara lá, no momento presente dele, serviu como um transmissor do sentido. Mas quem interpreta o sentido somos nós,
e nós interpretamos aquele sentido baseado na nossa vida presente. E dessa forma a interpretação muda por completo. Se um sujeito pode... Vou dar um exemplo aqui. Porque nós, seres humanos, estamos vivendo... nós vivemos momentos existenciais, os fenômenos existenciais da vida humana são os mesmos. Precisa de comida, precisa de abrigo, precisa de segurança, de afeto. Então tem uma série de questões existenciais que são permanentes na vida humana. As questões existenciais daquele povo são parecidas com as nossas. Por quê? Porque eles são seres humanos, nós também somos seres humanos. Eles viviam em sociedade, nós também. Eles viviam no mundo natural, nós também. Eles viviam dentro de um arcabouço espiritual e nós também. Então as questões existenciais são muito próximas. Então aquele texto naquela época fez um sentido específico. Hoje pode fazer um outro sentido específico para a nossa existência, mas que toca as mesmas questões existenciais. Isso é perfeitamente possível, é plausível. E isso está na Bíblia? Está na Bíblia, sim. Se você olha dessa forma, isso está na Bíblia. Interpretar, levar em consideração que é tudo aquilo que nós fazemos no momento presente. A interpretação do texto se dá no momento presente que você está lendo e interpretando um texto, mesmo se você for ler uma interpretação escrita em 1900, você vai ler essa interpretação no momento presente. Se você leu esse texto semana passada e agora vai falar dele, você vai ter que recordar desse texto e falar dele no momento presente. Então, o que dá sentido ao texto é sempre a sua vivência no momento presente, sempre. Essa é a origem do sentido, e é aí que está o sentido. E não o que o autor quis dizer no passado, a gente não sabe, esse autor já morreu. E nem mesmo o que o texto significa naquele momento passado, a gente não está naquele momento passado. Como que a gente vai saber o contexto histórico do passado se a gente não está lá? Se a gente voltasse no tempo e vivesse lá, a gente ia saber. Mas estando agora aqui no Brasil, no século XXI, a gente só pode imaginar o contexto histórico passado. Isso é o quê? Imaginação nossa. A gente pode imaginar assim, um sujeito que escreveu naquela época, naquele contexto histórico, é pensar desse jeito, mas isso é o quê? É imaginação nossa. E a gente pode pegar o texto e falar de acordo com as regras do hebraico, interpretando, colocando naquele contexto histórico, significa tal coisa. Mas tal coisa, a gente só sabe disso agora. As regras do hebraico só foram... As regras gramaticais de uma língua só são escritas muito depois da língua já existir. E se a nossa forma de ver o hebraico estiver diferente, né, que a gente vai saber disso. E se a forma desse povo antigo usar a linguagem era muito mais flexível do que a gente imagina. Então tem todas essas questões que não tem como responder, a não ser afirmando o sentido está no momento presente. E é a partir daí que o sentido é feito. Eu vou dar vou falar uma história. A história assim, ela não vai ser um exemplo preciso, mas é um exemplo aproximativo do que eu estou querendo dizer. Meu irmão uma vez teve um sonho muito vivo, muito nítido, e ele veio, eu estava tomando café, ele acordou, sentou na mesa e falou assim: eu tive um sonho em que o nosso bairro estava afundando embaixo da água. Tinha uma tempestade que estava... era um dilúvio, estava tudo ficando embaixo da água. Mas aí desceu do céu uma bola
Não sei se um ser enviou essa bolinha para ele, acho que foi um ser que depois ele se identificou muito com Nossa Senhora de Guadalupe. Mas eu não sei se no sonho aparece uma senhora, não me lembro muito bem não, mas a bola desce, uma bola luminosa, desce até a mão dele e vem com uma mensagem, fala, quando a situação estiver muito difícil, você aperta essa bola. Então, quando o dilúvio já estava assim, numa situação deplorável, ele apertou aquela bola, brilhou, iluminou o bairro inteiro e o dilúvio abaixou e ficou tudo tranquilo. O sonho impressionou ele bastante. Ele contou para mim, contou para minha mãe. Depois ele foi fazer as coisas dele, que eu nem me lembro que... Foi para o colégio. Aí minha tia chegou. Minha tia, ela era, na época era evangélica, mas ela estava estudando judaísmo, estuda até hoje, já estava assim, caminhando para compreender cada vez melhor o judaísmo. Mas ela lê bastante sobre simbologia, coisas desse tipo. Então, ela é simbologia cristã e judaica, né? Ela chegou, minha mãe contou o sonho para ela, o Charles... Ai, falei o nome do meu irmão, não sei se eu podia falar, mas agora já falei. Meu filho teve um sonho, e o sonho dele foi esse, né? Teve um dilúvio, aí veio uma bolinha, ele segurou a bolinha de luz, o dilúvio passou. Minha tia, na mesma hora, falou o seguinte: prepara que vem doença, e vem doença muito grave, e vai durar muito tempo, mas não, assim, se prepara para a doença, mas no final vai dar tudo certo. Por causa da bolinha que ele apertou, deve ser, né? E de fato ele adoeceu. Ele já estava com a doença, a gente não sabia. Ele teve um problema grave nos rins, teve que fazer hemodiálise, depois teve que fazer uma diálise peritoneal, que faz em casa, né? sem a máquina. Existe uma máquina chamada cicladora que faz essa diálise de forma artificial. Mas no começo ele ficou 1 ano fazendo manual 3 vezes por dia, e o rim dele indo para o bagaço mesmo. E depois minha mãe conseguiu a cicladora, que é essa máquina que faz o trabalho de forma automática. E minha mãe, para conseguir essa cicladora, foi um milagre, viu? Quase um milagre. Mas atualmente o SUS libera, na época não. Na época era difícil. Mas aí ele conseguiu essa cicladora. Depois ele conseguiu um transplante, vários anos depois conseguiu o transplante, num período assim que o rim dele já estava quase voltando para a hemodiálise, numa situação crítica. Teria que fazer hemodiálise todo dia. Mas aí veio um transplante do rim, ele fez o transplante e está até hoje com o transplante do rim, está tudo tranquilo. Então, isso é o Gênesis, é isso que é o Gênesis. Isso está no texto bíblico? Está. Está sim no texto bíblico. E quem diz que isso está no texto bíblico? Toda geração cristã diz isso. Existe uma prática de leitura, chamada leitura divina, em que o sujeito lê o texto e interpreta sua Bíblia, a sua vida, à luz do texto. Porque o texto é palavra de Deus. E como que a gente interpreta a palavra de Deus? Bem, você está doido só interpretar a palavra de Deus? Você acha que a gente tem condição de deitar Deus no divã e falar assim, Deus, fala a sua palavra aí que nós vamos te interpretar. Que isso, gente? É Deus que nos interpreta, é a Bíblia que nos interpreta, não somos nós que interpretamos a Bíblia, não. É a palavra de Deus que nos interpreta. Então você olha para aquilo ali, você está lendo a Bíblia. Eu falei que o exemplo era um pouco, não era totalmente apropriado por causa disso. Um sujeito está lendo o texto com atenção, aquele texto ilumina a vida dele no momento presente. Esse é o verdadeiro sentido do texto. Vamos supor que meu irmão estivesse lendo o texto, estivesse lendo a Bíblia, e ele estivesse prestando atenção nisso, né? Você tem o dilúvio.
Você tem a água cobrindo a terra, mas Deus manda a água descer. E aí surge a terra e da terra nasce vida. Isso podia iluminar a vida dele de tal forma que ele pensaria assim: eu estou passando, eu estou debaixo das águas, eu estou numa doença, mas Deus vai descer o nível dessa água e vai surgir a vida. Essa interpretação dele está correta? Estaria correta, né, se ele tivesse lido a Bíblia e a Bíblia tivesse iluminado a vida dele dessa forma? A interpretação estaria correta? Estaria, corretíssima. E essa interpretação está no texto bíblico? Está sim. Falar que é uma invenção teológica, que é uma invenção subjetiva. Bem, para mim, invenção subjetiva é o cara imaginar um sacerdote vivendo pós-exílio, escrevendo um texto. E isso é subjetivo. Imaginar que o contexto histórico da época era o contexto X. Isso aí é subjetivo. Como é que você sabe disso? Você não está lá? No momento presente, eu estou aqui. A gente está no momento presente. Então, e isso é concreto, isso é objetivo. Agora, inventar um contexto histórico, imaginar um contexto histórico, não é imaginar a partir do nada. Você tem indícios de que foi daquele jeito, mas isso aí muda. Daqui a 20, 30 anos vão falar que é de outro jeito. Da mesma forma como 30 anos atrás também era de outro jeito a forma de narrar a história, 50 anos atrás, né? E, bem, aí você vai imaginar o contexto histórico da época. Isso é imaginação, isso é subjetivo. Você vai imaginar o sujeito que escreveu aquilo, é subjetivo. Você vai imaginar o que ele queria dizer ao escrever aquilo, tendo em vista o contexto histórico da época. Isso é imaginação do sujeito que está no momento presente e está imaginando isso. E tem uma forma de interpretar o hebraico que passou por. Você acha que o hebraico de hoje é o hebraico que foi escrito na época, gente? Esse hebraico aí depois passou por vários concílios do próprio povo judeu que sistematizou a Bíblia hebraica, que mudou texto. Isso aí já foi encontrado textos em hebraico da Bíblia que se aproximam muito mais da versão grega do que da versão hebraica atual. Isso quer dizer que quem traduziu a Bíblia do hebraico para o grego traduziu a partir de um outro texto, e não do texto hebraico atual. Então, como que a gente sabe que esse texto hebraico é o mesmo que foi escrito no período pós-exílico? Isso passou por revisões durante os séculos. A própria concepção da gramática hebraica foi mudando no decorrer dos séculos. Você não sabe como aquele povo. Por exemplo, Bereshit, que significa no princípio. Tem um vídeo que ele discute essa questão de no princípio, porque B significa uma coisa, Bereshit significa outra. Mas quem diz que o povo daquela época usava B para juntar com Bereshit no sentido que falou? Pode até ser, porque ele comparou o Bereshit. Isso, deixa eu esclarecer. Tem um vídeo. Bereshit é a primeira palavra do Gênesis que geralmente se traduz no princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Os céus é como Hashamaim ve'eretz. Se não me engano, é isso, né? No princípio, Deus criou o céu, Hashamaim ve'eretz. É isso mesmo. Bereshit bara Elohim, Hashamaim ve'eretz. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ou os céus e a terra. Então, ele pegou esse texto em hebraico, Bereshit, geralmente é traduzido no princípio, Deus criou o céu e a terra. Ele tem um vídeo, o sujeito do canal Tenda do Necromante, Oswaldo, em que ele sustenta que não significa no princípio Deus criou o céu e a terra, mas significa algo do tipo: quando eu procurei em todas as Bíblias que eu tenho aqui em casa, depois eu acho que eu vou até fazer um vídeo sobre isso no princípio. Só uma traduz da seguinte forma, que é mais parecida com a tese dele, que traduz da seguinte forma: quando Deus iniciou a criação do céu e da terra,
Ou seja, não é no princípio, é em um momento específico. E o Oswaldo ele defende essa tese de que Bereshit está errado, traduzir para no princípio Deus criou o céu e a terra. Isso está errado. Ele defende isso, ele coloca que o correto seria nesse princípio aqui está a criação desse céu e dessa terra, algo desse gênero. Depois eu vou ver se eu acho esse vídeo e coloco ele na descrição. E ele baseou isso comparando, se não me engano, com 33 frases que ele colheu no Antigo Testamento, mostrando que o sentido era aquele sentido que ele estava dando e não outro. Tá certo, assim, o trabalho de texto é esse mesmo, né? Ele pegou o texto bíblico, o primeiro versículo, foi catando mais 33 frases onde aquilo ali aparece e foi vendo o sentido de cada uma e chegou a essa conclusão. Mas é a questão vem isso mesmo. Quem diz que o povo antigo usava o hebraico desse jeito, eles podiam usar o hebraico de uma forma muito mais elástica. O B poderia significar muitas coisas, o bet, né, que vem antes. Então é sempre um trabalho imaginativo, baseado dentro de critérios que assim, você não pode interpretar. Falar Bereshit significa Ultraman desceu e criou os céus e a terra. Não pode ser desse jeito. Você tem critérios para saber o que você vai usar. Dentro de determinados critérios, a gente usa a nossa imaginação. Eu comecei essa história de Bereshit por causa de quê? Sim. Como que a gente vai saber disso? Usando a nossa imaginação, dentro daquilo que a gente sabe hoje, no presente, usando a nossa imaginação, a gente chega a determinadas conclusões, mas o sentido nós estamos tirando da nossa vida hoje. E se alguém duvidar disso, aí tem que me explicar uma coisa. Existe um crítico literário canadense que ele leu todos os livros do Ocidente até 1960. Ele falou de 1970 para cá, eu não sei, mas até a década de 60, ele fez uma análise de toda a literatura ocidental do Ocidente, assim, literatura grega antiga, romana antiga, isso aí sai fora. Literatura hindu, chinesa também sai fora. Ele está falando, creio que da Idade Média, da cristandade. As poesias, os contos, os escritos em geral, os romances. E ele afirmou de forma categórica: toda a literatura ocidental até a década de 60, toda ela é desdobramento de temas bíblicos. Toda, sem exceção. Toda ela é desdobramento de temas bíblicos. Então agora me explica como que isso é possível. O nome do livro dele chama O Código, em português foi traduzido como O Código dos Códigos. O nome do autor é Northrop Frye. Eu acho que eu estou com... Depois ele escreveu um outro livro, que é esse aqui, ó, O Poder das Palavras, a Bíblia, O Poder das Palavras, a Bíblia e a Literatura, parte 2, que é uma continuação do Código dos Códigos. Esse aqui eu não li ainda não, mas aqui ele demonstra a tese dele. No outro livro ele já começa a demonstrar, que ele continua demonstrando que toda a literatura ocidental é desdobramento de temas bíblicos. Agora me explica como que isso é possível, tendo em vista essa visão que o Oswaldo está passando, que são pessoas do passado, dentro de um contexto histórico, que queria escrever aquilo lá. Não tem explicação. Não tem explicação. Dentro dessa outra visão, que o sentido está no momento presente e que o sentido se dá a partir da situação existencial daquele que lê, ou daquela comunidade de leitores, no caso a igreja é uma comunidade de leitores, aí teria explicação, né? São desdobramentos de um tema
Bem, aí tem explicação. Agora, isso quer dizer que ele está errado na interpretação dele? Não, de forma alguma. Eu expliquei no vídeo anterior dos níveis de realidade. Então, partindo do pressuposto que a origem do sentido vem do autor, partindo do pressuposto que o texto ele é apenas um meio que transmite o sentido que o autor quis dar para o texto, partindo do pressuposto que nós recebemos aquele sentido, partindo desses pressupostos, para saber o que o texto significa, nós temos que saber o que o autor quis escrever. E para saber o que o autor quis escrever, nós temos que nos imaginar na pele do autor, naquele contexto sócio-histórico, levando o hebraico em consideração. E fazendo isso, ele chegou àquelas conclusões lá, que ele descreve naquele vídeo. E está errado? Não está, não, está certo. As conclusões, partindo das premissas, partindo desses pressupostos, a conclusão está certa. Agora, é uma conclusão irreal? Não, não é irreal, não. É uma conclusão que está dentro da realidade, mas dentro de um nível da realidade. Ela não esgota a realidade. Eu tenho certeza que o Oswaldo sabe disso. Os vídeos que eu assisti dele, ele está muito longe de ser um sujeito bobo. Muito pelo contrário. Ele sabe Bem, ele sabe do que eu estou falando, creio eu. Ele nem vai ver esse vídeo, mas ele sabe do que... Isso que eu estou falando para ele não deve ser novidade. Mas aí, quando ele diz que essa é a única forma de interpretar a Bíblia, que as outras formas de interpretar a Bíblia estão erradas, porque conta com condicionamentos teológicos, aí é ele que comete, aí ele está errado. Aí ele está errado, sem dúvida. Você não pode tacar um condicionamento teológico partindo dos pressupostos que ele está partindo do método que ele está usando. Você não vai misturar as coisas. Aí você vai fazer, a pessoa faz confusão. Mas, respeitando o nível de realidade de cada investigação, respeitando os pressupostos de cada investigação, então aquilo que ele está dizendo está correto dentro do nível de realidade em que ele está, ali, naquele momento. E quando ele fala assim, olha, o teólogo pode interpretar do jeito que quiser, só não diz que isso está na Bíblia. Essa frase também está errada, né? Claro. É evidente que um teólogo buscando a estrutura inteligível da realidade percebe que a Bíblia tem essa estrutura inteligível da realidade, então ele interpreta a Bíblia via a estrutura inteligível da realidade. Isso está certo, isso está na Bíblia mesmo. Por que o sentido da Bíblia está só na gramática da língua hebraica, baseado numa suposta história que nos é dado no século XXI e que é diferente da história do século XIX, que vai ser diferente da história do século XXII. Baseado no suposto autor, que a gente nem sabe quem foi, que escreveu isso aí. A gente sabe que foi da tradição sacerdotal, por enquanto, pelo menos a gente sabe disso. Então, olhando desse outro ponto de vista, fantasioso é o ponto de vista que ele apresenta a interpretação, mas isso olhando de um outro ponto de vista. Olhando do ponto de vista dele, a teologia que é fantasiosa. Agora, isso que eu estou falando, isso tem relação com religião e teologia? De forma alguma. Um filósofo ateu, um estudioso ateu pode partir do mesmo pressuposto. Creio que o Heidegger partiria desse pressuposto. Heidegger, filósofo alemão. O Karl Rahner, que é um filósofo, que é um teólogo católico, baseado na filosofia do Heidegger, chega a conclusões parecidas, mas vou deixar a teologia de lado. Vamos deixar a religião de lado, teologia de lado. Vamos lembrar do Heidegger, que ele era religioso no passado, deixou de ser. Mas um sujeito ateu,
pode muito bem perceber que tudo o que nós fazemos no momento presente, e que nós somos produtores de sentido, e que o texto que nós lemos, nós produzimos o sentido ali, no momento presente, e que é aí que o sentido é extraído. Então precisa ser religioso para chegar a essa conclusão, não? Tem pessoas que extraem sentido para a sua vida lendo mitologia grega, tem pessoa que extrai sentido lendo para a sua vida lendo Dostoiévski. Isso quer dizer que, ao extrair sentido para a minha vida, o texto do Dostoiévski não tem aquele sentido? De forma alguma. Dostoiévski era ser humano, vivia na mesma realidade, então a estrutura da realidade é a mesma. Ele captou a estrutura da realidade, escreveu. Dostoiévski é um escritor russo. Ele captou a estrutura da realidade, escreveu em russo. Eu, lendo a tradução do texto dele para o português, capto a estrutura da realidade dele, porque é a mesma da minha. Então, assim, quem escreveu o Gênesis é um ser humano dentro de uma estrutura inteligível, que é a estrutura da realidade. E ele escreveu aquele texto lá. Um ateu pode ler aquele texto e captar a estrutura da realidade do texto. Por quê? Porque é a mesma estrutura da realidade que o ateu está vivendo no momento presente, e com isso ele vai enxergar uma verdade que está no texto. Não é invenção, não, ela está no texto. E agora, só para concluir, mais uma vez, não estou dizendo que a interpretação dele está errada, mas está encaixada, está certa dentro de um nível da realidade, dentro de determinados pressupostos. Muda o pressuposto, muda tudo, né? Então é isso. E mais uma vez, se alguém é cristão, não precisa ter medo nenhum. Pode ir lá no canal dele, assistir tudo, vocês vão aprender muita coisa boa. E depois integra essa coisa boa que aprendeu nos outros níveis de realidade, né? Nos outros estudos que trazem outros tipos de conclusão. Nós não temos capacidade de chegar na conclusão final, não. A conclusão final é Deus, né? Então é isso.